Boa tarde, professora. Meu nome é Lucas Rafael. Boa tarde, professora. Meu nome é Emerson Jesus. E nesse trabalho a gente vai falar sobre o casamento de impedância. Bom, a máxima transferência de potência à carga em uma linha de transmissão sem perdas é obtido quando a impedância de entrada da linha de transmissão é igual à impedância característica, ou seja, quando elas estão casadas. A seguir nesse trabalho, a gente vai apresentar alguns dos métodos para realizar esse casamento. Inicialmente, eu vou falar do método que é o transformador de impedância de quarto de onda. Bom, esse método consiste em um segmento de linha sem perdas com impedância característica e comprimento, com impedância característica ZT e comprimento de onda lambda sobre 4, colocada entre a linha principal e a carga. Para saber se vai haver reflexão da linha da onda transmitida, é necessário conhecer a impedância de entrada ao fim da linha principal, como mostrado nesse desenho no slide. Bom, para uma linha, para um pedaço de linha sem perdas, a sua impedância de entrada pode ser determinada pela seguinte expressão, que depende da impedância da carga, da impedância da linha e do seu comprimento, e do parâmetro beta. Aqui, por fins de entendimento, essa expressão foi toda dividida por tangente e resultou nessa expressão também válida. Bom, mas quem é beta, beta L? Bom, a gente sabe que beta é igual a 2π sobre lambda. E nesse caso, o comprimento do transformador de impedância de quarto de onda é lambda sobre 4. Com isso, a gente consegue determinar que beta L é igual a π sobre 2. O que faz sentido, porque para um comprimento de 1/4 de ciclo, isso é correspondente a 90 graus. Bom, a tangente de beta L, que no caso é 90 graus, ou π sobre 2, é igual a infinito. E ao substituir é, ao substituir tangente de beta L igual a infinito nessa expressão da impedância de entrada, a gente chega na seguinte relação para a impedância de entrada, que depende da impedância do transformador de impedância de quarto de onda e da impedância da carga. Bom, mas a gente sabe, como falado inicialmente por mim, que para o casamento a impedância de entrada tem que ser igual à impedância característica da linha principal. Bom, fazendo a substituição é, da impedância de entrada pela relação anteriormente encontrada, a gente tem que a impedância do transformador ao quadrado sobre a impedância da carga tem que ser igual à impedância característica. E fazendo algumas manipulações, a gente chega que a impedância do transformador tem que ser igual à raiz quadrada da impedância característica vezes a impedância da carga. Agora, eu vou falar sobre o método do acoplador de stub simples. O método do stub, eles são pedaços de linha de transmissão terminados em curto-circuito ou circuito aberto que permitem simular qualquer elemento reativo, sendo capacitivo ou indutivo. Tanto em curto-circuito ou circuito aberto, é, ele ainda vai representar elementos reativos. O stub com terminação de curto-circuito, ele possui a seguinte impedância de entrada, representado por J, impedância característica tangente de beta L, e caso ele esteja terminado em circuito aberto, a sua impedância de entrada é dada pela seguinte expressão. Bom, mas como é feito o casamento utilizando os stubs? Bom, ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser ligado em paralelo ou em série. Bom, ao ser ligado em paralelo, a sua impedância característica da linha vai viajando aqui e ao chegar nesse ponto, ela enxerga duas impedâncias. A impedância de entrada, que considera esse pedaço à direita aqui da linha, e a impedância de entrada do stub.
Para que o casamento seja realizado, é, a impedância característica da linha tem que ser igual ao paralelo da impedância de entrada do stub e a impedância Zin. Já no stub ligado em série, é, temos as mesmas indicações aqui, só que a diferença é que a impedância característica da linha tem que ser igual ao série da impedância do stub com a impedância Zin. Então, basicamente, o projeto do stub consiste em obter o comprimento propriamente dito do stub e a sua distância a partir da carga. Um ponto interessante e uma vantagem de se utilizar o stub em relação ao transformador de um quarto de onda é que o stub você pode pegar um pedaço que esteja disponível da linha que está sendo utilizada, da linha principal, e você consegue produzir o seu stub. Já o transformador, você precisa, propriamente dito, produzir um pedaço de linha com as características explicadas anteriormente. E agora o Emerson vai falar sobre mais dois outros métodos. Então, inicialmente, a gente vai falar para o casamento em L, casamento em redes em L. E aí, no próximo slide, a gente vai ver que no caso do casamento em L, nós vamos dizer que a impedância na carga, a gente vai assumir que ela tem a parcial imaginária, L, RL mais JXL. E caso a impedância característica da linha seja maior do que a parcial da impedância da carga, então, se Z0 for maior do que essa parcial, né, o RL, nós vamos assumir esse circuito aqui da esquerda. E no caso onde a impedância característica da linha, que é o nosso Z0, ele seja menor do que a parcial da impedância na carga, a URL, nós vamos assumir que esse circuito aqui na nossa direita. Então, para que haja o casamento, a gente tem que ter que a impedância de entrada seja igual à impedância característica da linha de transmissão. Então, nesse próximo slide aqui agora, para que esse casamento ocorra, nós devemos saber o valor da impedância da carga, né? ZL. E em relação a esse valor, calcular os valores do capacitor e do indutor, que foi o que a gente viu no circuito no slide anterior. E, como a gente sabe, a impedância ativa indutiva e a capacitiva, ela varia em função do valor da frequência no nosso circuito. Então, a nossa impedância vai variar. E aí, para uma frequência de operação, a gente vai ter esse casamento. Mas variando essa frequência, a gente vai ter que a nossa impedância ativa, capacitiva e indutiva vão ter seus valores variados. Então, o casamento não vai funcionar mais da mesma forma. Então, aqui embaixo, a gente tem como que o módulo do coeficiente de reflexão varia em função do valor da frequência em megahertz. E a gente consegue ver que ele não é zero para qualquer valor de frequência. Então, esse valor de frequência tem um impacto muito grande nesse tipo de casamento. É, Agora, para o casamento em double stub, o Lucas falou sobre o stub simples, né? E agora eu vou trazer aqui o double stub. No caso das redes com dois tocos, né, que são os stubs, dois tocos em paralelo, o casamento de impedâncias ele pode ser obtido inserindo esses dois tocos em pontos específicos ao longo da linha de transmissão, assim como a gente pode ver aqui na imagem. Então a gente tem aí os dois tocos, né, representados em vermelho, e pontos importantes sobre eles que a gente tem é que esse D stub é a distância do primeiro até a carga, o dstub 2 é a distância do stub 2 até a carga também. E a gente também tem o comprimento dos stubs, né? Que é L stub 1 e o L stub 2. São pontos importantes. Então, como dito, né, nessa configuração, os stubs eles são inseridos em locais já pré-determinados. Dessa forma, se a impedância da carga mudar, uma forma de manter o casamento é substituir os stubs por outros com comprimento diferente.
Uma forma também de garantir que o casamento será sempre possível é acrescentar um terceiro stub, né? Uma vez que com dois stub a gente vai conseguir alcançar somente uma margem de impedância, né? Fazer esse casamento aí somente para uma margem de impedância. Agora, como a gente vai ver no próximo slide, o comprimento do stub, ele é selecionado, do primeiro stub, ele é selecionado de forma que a admitância no local do segundo stub tenha a parte real igual à admitância característica da linha de transmissão. Dessa forma, o comprimento do stub 2 é selecionado de forma que elimine a parte imaginária da admitância no local da inserção desse stub, né? Então, caso um dos stubs se mova no sentido da carga, né, partindo aí do stub 2 indo para o sentido da carga, o círculo de admitâncias normalizadas permitidas é mapeado em outro círculo, que é obtido movendo o círculo original em relação ao centro da carta de Smith. No caso do segundo stub, as admitâncias normalizadas permitidas são encontradas em um círculo auxiliar, que é obtido ao girar o círculo de condutâncias unitário no sentido anti-horário através do ângulo que a gente obtém aí abaixo, né? Então, esse θ auxiliar ali, ele é definido por 4π sobre o comprimento, e a distância do stub 2 para o stub 1, né? Que é o d stub 2, que é o maior, menos o d stub 1. Então, 4π sobre o comprimento, vezes a distância do stub 2 para o stub 1, é o nosso θ auxiliar aí, que a gente emprega na nossa carta de Smith. Então é isso, professor. A gente agradece pela atenção e essa foi a nossa apresentação. Obrigado, professora.